A paz do Senhor, Salvador Jesus, meus irmãos aqui, quem vos saúda com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o teu irmão Gleidson. Me sinto contente, irmãos, em uma vez mais estarmos aqui para falarmos um pouquinho mais da doutrina santa do Senhor. Estaremos falando, irmãos, acerca da santidade dos calçados, ou seja, das irmãs. Deus se agrada, minha irmã, de a mulher usar o salto alto. Isso louva a santidade de Deus. Vamos fazer uso da palavra de Deus. Primeira Epístola de Pedro, no seu capítulo 1, de versículo 15. Assim começando aquele que vos chamou, sedes vós santos em toda a vossa maneira de viver. Irmãos e irmãs, aqueles que ouvem a palavra de Deus, Deus, Ele é santo. Deus, Ele é perfeitamente santo e nele não há pecado. Além de ser santo perfeito, é também fonte de santificação para aqueles que o buscam. Isaías, no seu capítulo 55, de versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que em todo tempo é tempo de buscarmos nos santificar diante do Senhor. Porque a Bíblia diz: aquele que quer seguir a Jesus Cristo, negue as suas próprias vontades, tome a sua cruz e siga ao Senhor continuamente, isso perseverando na santa doutrina do Senhor, para morar no céu. O salmista Davi, em todo o contexto dos salmos, podemos ver, irmãos, que ele expressa, aleluia, a santidade de Deus, os atributos de Deus, levando ao leitor, louvado seja Deus, que Deus, Ele é Deus de glória, e que todos os homens, todos quantos foram criados por Deus, tenham temor, reverência acerca da sua santidade. Isso, irmãos, a Bíblia está dizendo que em todo o nosso modo de vida nós devemos ser santos, ou seja, no pensar, ou seja, no falar, no gesticular, na forma de andar, em nossa conduta, até mesmo nas nossas vestimentas e até mesmo na forma em que as servas de Deus se calçam. As irmãs, de forma alguma, meus irmãos, devem fazer uso de salto altos, porque na maioria das vezes, na verdade todas as vezes, ela está expressando uma altura que não é verdadeiramente a altura dela, qual Deus a fez, Deus o fez. A Bíblia diz em Gênesis que tudo quanto Deus fez em perfeição, e viu Deus que é bom. Então a mulher que usa salto altos muitas vezes para expressar um tamanho maior, ela está pecando como ingrata diante do Senhor, não está sendo grata por aquilo que Deus fez, está sendo, aleluia, negligente com aquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra. Homem nenhum tem autoridade, meu irmão, minha irmã, de aumentar um côvado, a sua estatura. Mateus, do seu capítulo 6, de versículo 27, diz isso, que homem não pode, em todos os seus cuidados, aumentar, acrescentar um côvado à sua estatura. Mas muitos hoje têm utilizado a sabedoria, muitas vezes de uma forma contrária à verdade que Deus fez. Olha, irmãos, a palavra está dizendo que o homem não tem autoridade de mudar 1 centímetro do seu tamanho, mas pela sabedoria que muitos utilizam de forma errada, muitos têm criado coisas que até mesmo pode aumentar o tamanho. Veja, muitos aí até usam anabolizantes, bomba, remédio de cavalo, aumenta muitas vezes a sua estatura. Alguns casos, muitos aumentam a sua mão, aumentam os dedos, aumenta o tamanho do rosto, aumenta o tamanho do maxilar, aumenta o tamanho da sua estatura, do seu corpo.
Muitos estão criando aí métodos que vão contra a palavra de Deus. Até mesmo o confeccionamento do salto alto, meus irmãos, é algo que não vem de Deus, é do mundo. E aqueles que amam as coisas deste mundo são inimigos de Deus. E logo, se são inimigos de Deus, estão contra a verdade da palavra. A Bíblia nos ensina que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aqueles que expressam um tamanho que não é o seu tamanho está sendo um mentiroso aos olhos daqueles que o vê. O uso do salto alto nas irmãs é pecado porque também, meus irmãos, apresenta riscos à saúde do nosso corpo físico. Muitas irmãs, pode observar, muitas apresentam problemas no seu corpo. Muitas estão apresentando problemas nos seus corpos, como desvio na sua coluna vertebral, como tendinite, joanete, deformações nos ossos, dos músculos, do pé, como também da perna. Aonde, minha irmã, que o uso do salto alto vai trazer benefício para a tua vida? Ei, eu venho falar pela bondade e compaixão de Deus, que o salto alto na tua vida, se você não largar, além de estar prejudicando o corpo que não é teu, o templo do Espírito Santo, se tu não se arrepender, Deus vai pesar sua mão em ti. Deus vai pesar a mão. Muitas vezes até permitindo enfermidades no teu corpo pela tua rebeldia. Deus, Ele é santo, minha irmã. O uso do salto alto promove também a vaidade. Louvado seja Deus. Salomão chega a falar na palavra de Deus que tudo que há debaixo da terra é vaidade. Vaidade de vaidade, diz um pregador, tudo é vaidade. Muitos, infelizmente, pegam essa palavra, meus irmãos, para tentar permitir coisa dentro da casa de Deus que Deus não aprova. Homens que não têm visão de Deus, homens que muitas vezes não têm discernimento do Senhor para poder ensinar a palavra santa, a santa doutrina de Deus, como ela é. Muitas vezes é um cego guiando outro cego. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que muitos estão pecando conscientes. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Infelizmente, muitas irmãs têm o conhecimento que o salto alto é pecado, mas são estas mesmas que são desobedientes, ingratas, rebeldes, são estas mesmas que levantam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, para ouvir da boca dos mesmos palavras que agradem o seu ego, a sua vontade. Jesus falou, para nós servir a Ele, nós temos que renunciar às coisas deste mundo, nós temos que renunciar os prazeres da carne, nós temos que renunciar os nossos desejos pessoais para nós vivermos crucificados e viver pela fé no Filho de Deus. Abacuque, no seu capítulo 1, de versículo 13, diz que Deus é santo no seu olhar e não pode contemplar a iniquidade. A irmã que está usando o salto alto nos teus pés está pecando aos olhos de Deus, sem muitas vezes se arrepender. Arrependam-se dos seus pecados, fugir da aparência do mal, diz a palavra de Deus. O uso do salto alto, por devido ser também uma vaidade pecaminosa, porque há a vaidade a qual nós fazemos o uso por necessidade. Essa Deus não vai condenar. Sabemos que o uso do relógio, irmãos, é uma vaidade, mas usamos muitas vezes por necessidade. Agora, se muitos usam um relógio aí de ouro para ostentar, querer ser o tal, ser o metido a rico, já é pecado aos olhos de Deus. Amém? Já se torna vaidade pecaminosa. Sabemos que escovar os dentes é uma vaidade, mas porém necessária. Amém? Então há vaidade que Deus, no sentido, entende que nós necessitamos. Mas aqueles que insistem, desejam praticar as vaidades que são pecaminosas, Deus vai trazer condenação. E além do mais, meus irmãos, minhas irmãs, o uso do salto alto promove na mulher a sensualidade, faz com que a mulher ande de forma sensual. Pode observar,
que as mulheres que usam salto alto, seus seios vêm cá para fora, as suas nádegas aumentam, muitas vezes, no sentido ali, irmãos, a única coisa que a sensualidade ali vai exibir é com que outros ali venham a pecar. Jesus diz na sua palavra, se um homem com seus olhos atentar numa mulher no sentido de cobiçá-la, já cometeu adultério. Não somente vai estar pecando quem cobiça, mas como também aquelas que exibem a sensualidade, a lascívia. Gálatas, no seu capítulo 5, dos 19 ao 21, diz que a vaidade, que a sensualidade, a lascívia, são obras da carne. Aqueles que vivem conforme a carne estão contra Deus, porque a Bíblia diz, louvado seja Deus, que os que vivem na carne inclinam-se para a morte, os que vivem na carne serão condenados. Então Deus está alertando as suas servas, aleluia, a se arrepender dos seus maus caminhos e se converter a Deus, isso com choros, com rogo e jejuns, a fim de que Deus lhes perdoe e lhe conceda vitória e vida eterna. Joel, no seu capítulo 2, de versículo 12. Irmãos e irmãs, devemos estarmos atentos à palavra de Deus. Muitos falsos profetas aí já estão pregando. Muitos sinais aí acontecem, sinais que já antecedem a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus para buscar um povo seu, especial, zeloso e também de boas obras. Jesus não vem buscar, meus irmãos, um povo de qualquer forma, não. Jesus não vem buscar um povo relaxado, não, meus irmãos. Ele vem buscar um povo seu, que ama a sua palavra, que viva a sua palavra, que almeje andar em santidade em todo o seu modo de viver. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se foi mais visto porque Deus o arrebatou. Este termo andou no hebraico significa halak, que quer dizer conduta, modo de vida. O modo de vida em que Enoque andou diante do Senhor foi um viver em santidade, foi um viver em obediência à palavra de Deus, e a consequência da obediência foi desfrutar da salvação, desfrutar da bênção, do gozo eterno, da vida eterna. A epístola de João, no seu capítulo 2, de versículo 25, diz que essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Jesus nos concede vida eterna, mas para isso nós devemos repudiar as coisas deste mundo, porque aqueles que amam a este mundo são inimigos de Deus, porque o amor de Deus não está no mundo, o amor de Deus não está lá, mas aqueles que buscam observar a palavra de Deus, colocá-la em prática, são bem-aventurados, e o amor de Deus permanece nesse. Aleluia, porque a Bíblia diz que nós devemos obedecer o seu mandamento para que nós permaneçamos no seu amor. João, no seu capítulo 15. Meus irmãos, que tremendo! Deus é santo, Deus é perfeito e maravilhoso, e deseja que as suas servas andem também em santidade, em novidade de vida, não nas concupiscências da carne, não nas imundícias deste mundo, mas em santificação para a honra e a glória do nome do Deus de Israel, que é perfeito e está em o seu trono de glória. Aramandarabasurianda lamandasai de cumanácia, arabacai de couve xandarai. Deus é santo, meus irmãos, Deus é perfeito, aleluia. Louvado seja o Deus da verdade, aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha! Ramandaravasubicandaramandaí de camandalácia. Erebecampanai, axébia, comanai. Redecanta, remandará-se, andarábia, xandarai. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus está conosco, irmãos.
Oh, maravilha! A Epístola 1, aleluia, de 1 de Pedro, capítulo 1, de versículo 15 diz que em todo o nosso modo de vida nós devemos ser santos. Então a forma que Enoque andou diante do Senhor, Deus se agradara ao ponto de não permitir passar pela morte. A Bíblia nos diz que muitos dos que aqui estão não vão provar a morte até que vejam vir o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus. Temos promessa, meus irmãos, de sermos arrebatados. Vamos perseverar nessa doutrina, abraçar ela com todo amor para nós morar na glória. Muitas que se dizem servas de Deus dizem amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Mas quando se fala do salto alto das vaidades do mundo pecaminosa, quem disse que ela deixa? Irmã, você está semelhante aí àquele jovem lá. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: obedece os mandamentos, honra teu pai e a tua mãe, ama a Deus acima de todas as coisas. Ele disse: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele com um olhar de misericórdia, disse: ainda te falta uma coisa. Pegue a tua riqueza e dá aos pobres. Jesus estava testando aquele homem, a fim de ver se ele amava muitas vezes ao Senhor. Mas sabemos que a sua ignorância, o seu amor à riqueza, impediu que ele recebesse a salvação. Muitas vezes Deus, através dos seus servos, está falando a você, irmã, que diz amar a Deus acima de todas as coisas. Vai lá, larga esse salto alto, joga no lixo, queima, anda em santidade diante do Senhor. E muitas vezes, pela sua negligência, você não tem deixado. Deus, Ele quer frutos dignos de arrependimento. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, diz a palavra. Isaías, no seu capítulo 3:16 diz: ainda mais, diz o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam caminham afetadamente, ou seja, como dançando, rebolando a sua nádega, fazendo um tilitar com seus pés, ou seja, o som do salto alto ali do tamanho. Então, meus irmãos, minhas irmãs, salto alto não é da vontade de Deus que as suas servas façam o uso. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento, irmãos, dos incrédulos. Observe, tantos incrédulos não vão crer nessa mensagem. Infelizmente, o inimigo já cegou o entendimento dessa pessoa. Mas a palavra de Deus diz que sobre os nossos olhos devemos colocar o colírio do Senhor para que nós venha ver. Amém? Então, meus irmãos, esforcemo-nos em comprar ouro provado no fogo. Amém? E vestimentas para que nós nos vistamos, a fim de que não andemos nu diante do Senhor e apresentemos a nossa nudez, ou seja, o pecado. Então vamos nos arrepender dos nossos pecados e erros. As irmãs, larguem do salto alto, fujam da aparência do mal. Quer usar, irmão, essencialmente as irmãs, um calçado que louve a Deus? Use sapatos que sejam rasteirinha, chinelas rasteiras, porque isso é agradável aos olhos do homem. Que Deus os abençoe. Aqui quem vos despede com muita felicidade em minha alma é o teu irmão em Cristo, irmão Gleidson. Deus os abençoe em nome de Jesus.